Boa noite, gente. Good night. Tá ficando bom no inglês, hein, gente? Ah, ah, bem, primeiro, obrigado por você ter vindo. Ah, eu quero agradecer por você estar aqui com a gente. E eu oro para que Deus possa falar o teu coração hoje. E se você também está sem um lar espiritual, eu quero convidar você a fazer desta igreja um lar espiritual para que você possa, junto conosco, viver o reino de Deus. Se você tem um filho de 2 a 11 anos, vou pedir para você liberar o seu filho para que ele possa estudar. E ele vai ter uma escolinha muito maneira lá, com bons professores. E ele vai ouvir falar de Jesus lá, ok? Se você não é criança, então você não precisa estar na escolinha, você vai estar na escola dos adultos. Eu vou pedir que você abra em Tiago, capítulo 2, do verso 5 ao verso 17. E eu estou terminando a série hoje, A Fé que Surge nas Sombras. Não sei qual série eu vou começar de novo. Eu ainda não parei para pensar sobre isso. Mas eu quero terminar hoje com Tiago 2, de 5 a 17, sobre o que significa uma vida de misericórdia. E eu espero que isso faça sentido na minha e na tua vida, na vida da Igreja Cristã Atos, e que a gente entenda o que Tiago quer dizer. Enquanto eu estava dando essa série, A Fé que Surge nas Sombras, eu sempre vou analisando como que vocês estão recebendo aquilo que a gente está falando, ou aquilo que nós estamos conversando sobre as Escrituras Sagradas. E eu percebo que quando a gente entra em temas mais radicais, onde exige de nós posturas novas, diferentes, nós ficamos meio que não tão soltos, nós ficamos meio que presos, porque isso exige de nós algumas mudanças mais ferrenhas, mudanças holísticas no que a gente pode dizer, isto é, olhar o todo de uma forma mais integral, a gente olhar as coisas de uma perspectiva bem diferente. Então, eu estou terminando essa série sabendo que Tiago nos falou de coisas muito complexas, ainda mais para o cristianismo século XXI. O que Tiago nos mostra é um grande desafio para a igreja contemporânea. A igreja contemporânea, talvez ela não esteja ainda muito consciente dos seus papéis, do que significa ter uma fé com obras. Normalmente, a nossa fé ela é muito marcada por não ter obras, e a gente tem pecado muito nisso. Então, quando eu vou falar sobre esse tema hoje, a Igreja Cristã Atos ainda engatinha nesse processo, engatinha mesmo. Eu estava orando em casa e eu falei sinceramente para Deus: Senhor, nós engateamos nisso, eu não tenho noção do que podemos fazer. Nós, coletivamente, nós ajudamos as pessoas mais necessitadas desta igreja. Pelo que eu saiba, não há, assim, pessoas que tenham procurado ajudas específicas nesta igreja, que de fato sejam pessoas necessitadas, que não tenham recebido ajuda, mas nós ainda estamos engateando muito nesse processo. Mas eu oro a Deus, como eu orei nesta noite, tarde e noite antes de vir para cá, para que Deus nos ajude, nos faça caminhar, nos faça ir para além, e a gente possa ser de fato obediente às Escrituras Sagradas. Então eu quero pedir a você que você se ponha de pé para nós lermos o texto das Escrituras Sagradas. Então o meu tema hoje é a vida de misericórdia, ou vida de misericórdia. Então, eu vou ler os versos ímpares e vocês leem os versos pares. Diz assim: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres
aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Verso 7. Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Verso 9. E desculpe, 9. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Verso 11. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Verso 13. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Verso 15. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, verso 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Vamos todos ler esse último verso, por favor. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Pai querido, obrigado por tua palavra. Por favor, eu te rogo que eu te preste culto por meio da tua palavra, que eu possa te adorar enquanto estiver pregando este sermão. E eu te peço também que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz. Rogo-te para que o Senhor dê proteção espiritual à nossa vida, ao nosso coração, a esta igreja, que o Senhor cerque este lugar com os teus anjos, que o Senhor esteja passeando no nosso meio por meio do teu Espírito e tornando a palavra eficaz ao nosso coração. Senhor, nós pedimos que a tua palavra seja tão profunda e eficaz em nós, que nós possamos, a partir de hoje, tomar decisões muito sérias com relação ao que Tiago está falando em nossas vidas. E eu quero te entregar toda essa série que foi ministrada, e eu peço que aqueles que a ouviram possam o teu Espírito Santo estar trazendo à memória, para que possam viver de maneira que teu reino e que a tua vontade tem para nós e se agrada daquilo que vivemos. Muito obrigado por isso, muito obrigado por tanta gente que veio aqui hoje à noite, pelos amigos. Nós te pedimos que nós possamos ser tocados e transformados pela tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar. Bem, Tiago está dizendo que que cada vida é preciosa aos olhos de Deus. Mas ele está dizendo aqui especificamente que é preciso se ter um cuidado especial, uma preocupação especial com os pobres. Isso é que está dizendo Tiago agora. Tiago diz que se você tem uma fé que não é acompanhada de obras, a sua fé é morta. Se tua fé ela não desemboca em ações com relação aos pobres, Tiago diz que a sua fé é morta.
Então, a primeira coisa que Tiago vai nos ensinar hoje é que os cristãos devem ser respeitosos. E aí, eu quero que você entenda bem isso que eu estou falando. O verso 5 diz assim: ouçam, meus irmãos amados, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino de Deus que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Isto é, Tiago está dizendo que em vez de vocês escolherem os pobres, vocês têm insultado o pobre. A palavra desprezado aqui, no verso 6, no grego, ela significa, ou tem o significado de insulto. Então, ele está dizendo para as pessoas, para os cristãos, dizendo, olha, vocês têm desprezado os pobres. Em vez de vocês escolherem os pobres, vocês estão insultando-os. A grande questão é que Tiago está dizendo, assim como Deus escolheu os pobres, vocês também devem escolher os pobres. Olha que coisa fascinante. Talvez você já esteja me perguntando aqui, pastor, o que significa dizer que Deus escolheu o pobre? Eu já vou responder isso para você. Eu já vou falar sobre isso. Mas primeiro eu preciso que você entenda se você sabe o que significa escolher. Quando Tiago usa essa palavra que Deus escolheu os pobres, significa que Deus deliberadamente foi em direção a uma pessoa. A um tipo de pessoa, que Deus deliberadamente foi em direção ao pobre. Isto é, você não espera o pobre vir a você, mas você deliberadamente e propositadamente vai em direção ao pobre. Então, isso é o que significa escolher. Isto é, você não pode esperar que os problemas dos pobres se tornem tão insolucionáveis, para que você possa dizer o seguinte, olha, nós precisamos fazer alguma coisa por essas pessoas. Nós temos uma falsa impressão, por exemplo, quando a gente lida com as comunidades, que nós chamamos de favela, o nome mais bonito, comunidade. Então, a gente tem uma tendência hoje, ultimamente, de achar que as comunidades estão legais, estão boas. Só porque elas têm UPPs. Gente, as comunidades, as favelas continuam as mesmas, precisando de ajuda da mesma forma como precisavam antes. Então, Tiago está dizendo que Deus foi propositadamente em direção aos pobres, em direção a essas pessoas, em direção aos necessitados. Então, Tiago está dizendo que você e eu também devemos ir em direção aos pobres, não só de forma coletiva, porque normalmente nós pensamos o que a igreja fará, mas Tiago está dizendo o que você particularmente está fazendo sobre isso, quando você está lidando, está diante de uma pessoa pobre, de um necessitado. Então, a primeira coisa que os cristãos devem ser, é que nós devemos ser pessoas, os cristãos devem ser respeitosos. Nós precisamos ir deliberadamente em direção ao pobre. Eu sei que talvez você diga, mas a igreja cristã tem muitos pobres. É verdade que nós temos. Que nós não temos dinheiro sobrando, isso é verdade. Mas lembre-se que Tiago está falando por uma comunidade igual a nossa, com os mesmos aspectos que nós, e talvez pior, com menos dinheiro do que a gente, e Tiago está dizendo para aquela comunidade que elas deveriam ir propositadamente ou deliberadamente aos pobres. A segunda coisa que Tiago vai nos dizer é que nós temos que ser um ministério respeitoso. Deixa eu explicar isso para você.
a maioria dos programas sociais que nós vemos pelos nossos governos, e até mesmo por muitas igrejas, eles não são programas que respeitam o pobre. Isso é uma coisa que a gente precisa definir. Por isso, a gente precisa muito entender essas coisas. Um dos grandes problemas dos programas sociais é tratar os pobres como se eles não existissem. As pessoas estão lá na comunidade, os programas sociais vão até essas comunidades, a igreja vai até essas comunidades, mas tratam aquelas pessoas como se elas não existissem. A única preocupação que tem é levar alguma coisa para eles ou dar alguma coisa para que eles possam recomeçar a vida. E o grande problema é que os programas sociais que afetam as comunidades, normalmente, eles não tratam aquelas pessoas dignamente. Nós olhamos sempre aquelas pessoas de forma diminutiva. Olhamos como se elas fossem piores do que nós. Nós não damos vozes nem a elas. Uma pessoa necessitada está precisando falar alguma coisa e você simplesmente ouve e deixa passar de um ouvido para outro, porque os nossos programas sociais não respeitam os pobres. Nós fazemos normalmente isso por causa do nosso coração orgulhoso. Então, nós temos esse problema. Por exemplo, as pessoas necessitadas nas quais nós ajudamos, elas não servem para ser nossas parceiras ou parceiros. Eles não servem para nos ajudar, não servem para estar conosco, não servem para servir junto com a gente, não servem para dar ideias novas. Por quê? Porque a ideia é que eles são tão pequenos na sua capacidade intelectual, são tão menores nas suas capacidades de entender as coisas, que nós não os tornamos parceiros nossos. Então esse é o grande problema dos nossos ministérios sociais. Então nós temos que ser, eu esqueci o O e o S, um ministério respeitoso. Então, os cristãos precisam tratar os pobres respeitosamente. Então, preste atenção nos versos 15 ao verso 17. Olha o que diz aí. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas ou alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. É como se alguém chegasse para mim, alguma pessoa da minha comunidade, pastor, eu estou passando por problemas, ou chegasse para algum dos pastores ou dos líderes desta igreja, olha, eu estou passando por algum problema e eu preciso da ajuda definitivamente, então eu simplesmente pego a pessoa e digo assim, olha, deixa eu orar para que Deus te ajude, e mando ela embora. Nós precisamos ter um ministério respeitoso, e Tiago diz que a nossa fé é morta se a gente está agindo assim. Mas uma terceira coisa que Tiago quer nos dizer é que o nosso ministério, nós precisamos ter um ministério holístico. A palavra holístico, ela tem, na sua etimologia, ou etimologicamente, ela diz que é olhar as coisas de forma integral. E é isso que Tiago está dizendo, que nós precisamos olhar o pobre de forma integral, as pessoas necessitadas de forma integral. Tiago está dizendo que se você orar por uma pessoa e não ajudá-la, você não está fazendo o que a Bíblia diz. Você não está fazendo o que a Bíblia te ordena. Então, Tiago está dizendo que se você está preocupado só com a alma da pessoa e não com o seu corpo, Tiago está dizendo que a tua palavra é sem ação. E se você está preocupado só com as necessidades espirituais da pessoa, sem se preocupar com as necessidades materiais da pessoa, você ainda não entendeu o que a Bíblia disse ou está dizendo. Então, Tiago está dizendo que nós temos
que deliberadamente e respeitosamente procurar atender às necessidades holísticas dos pobres, daquilo que eles precisam. E Tiago está dizendo que este não é um ministério opcional, isso não é uma opção da Igreja Cristã Atos. Olha, a Igreja Cristã Atos pode ou não decidir fazer isso. Você, como pessoa, indivíduo, pode ou não decidir fazer isso. Não, Tiago está dizendo que isso não é opcional. O ministério holístico com relação ao pobre não é opcional nem para mim e nem para você. Olha o que diz o verso 8. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo? Estão agindo como? Corretamente. Então, Tiago está dizendo que se você falhar nisso, você está violando o reino de Deus. Você está violando aquilo que Deus deu para mim e para você viver. Então, Tiago diz que para você fazer, que você precisa fazer com os outros o que você gostaria que fizesse consigo mesmo. Então, pensem todos vocês aqui. Como é que vocês gostariam de ser tratados? Então, Tiago diz, trate os pobres assim. Como é que vocês gostariam de falar que as pessoas falassem com você? Então, falem assim com as pessoas. Então, por exemplo, Tiago diz que quando você encontrar, Tiago diz não, é um exemplo que eu estou dando, quando você encontrar alguém que não tem nada para comer, Tiago diz, você precisa fazer alguma coisa. Eu não estou falando aqui dos espertalhões que tem nesse país. Embora Jonathan Edwards, ele diz que o amor cristão, ele não se preocupa com os espertalhões. Ele é capaz de dar até saber qual ele está dando, está fazendo uso indevido daquilo que está sendo dado. Então, se alguém não tem nada para comer, Tiago diz, dê para comer. Então, quando você encontra alguém que não tem um lugar para dormir, você precisa fazer alguma coisa. Porque se você tivesse sem um lugar para dormir, como é que você gostaria que fosse tratado? Você não estaria clamando e dizendo, por favor, alguém me ajude, me dê um lugar para dormir. Tiago diz que se você estivesse faminto, o que vocês fariam? Não entrariam numa padaria e diria, por favor, você pode pagar um lanche para mim? Por favor, você pode comprar uma dúzia de ovos para eu comer? Jonathan Edwards diz que se você vivesse numa situação como essa, você clamaria com urgência para sair dessa situação, para ser tirado dessa situação. Quantos aqui, quando estão passando por problemas, talvez haja muitos de vocês aqui, quantos de vocês que estão passando por problemas e estão fazendo de tudo para sair dos problemas? Quantos? Eu sou assim. Quando eu passo por problemas, eu faço de tudo para resolvê-los. E quando então, Tiago está dizendo, então quando você vê alguém também passando por inúmeros problemas e não faz nada para resolvê-los, você não entende o que a Bíblia diz. Você não está vivendo à luz do reino de Deus. Isso é uma espada sobre a minha própria alma. Isso é extremamente radical como o Evangelho é.
Mas aí olha o que Tiago vai fazer com a gente. Tiago vai nos dar um princípio. Qual é o princípio que Tiago vai nos dar hoje nesse texto? Olha, faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. E aí, no verso 17, ele diz assim: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A Bíblia diz, e Tiago também está dizendo, que você só é salvo pela fé. Tiago também está dizendo isso. Toda a Bíblia, quando você a lê, diz que você só é salvo pela fé, pela graça. Você não é salvo por ajudar os pobres. Não é isso que Tiago está dizendo. Você não é salvo por ajudar as pessoas. Mas a forma de como uma pessoa pode mostrar que a sua salvação foi pela fé é fazendo obras. Então, Tiago diz, se você realmente foi salvo pela fé, então você fará obras. Você fará bem aos necessitados. O que é boas obras? Talvez você esteja aqui dizendo o seguinte: pastor, assim que eu criei no Evangelho, eu parei de fumar. Assim que eu criei no Evangelho, eu parei de xingar. Assim que eu criei no Evangelho, eu parei de mentir. Não é isso que é boas obras. Isso não tem a ver com o que Tiago está dizendo hoje. Ele está dizendo que você vai saber que a sua fé é verdadeira quando você abrir seu coração aos pobres. Olha que coisa incrível. Isso é o que ele está falando. Tiago está dizendo, olha, você só vai de fato compreender que a tua fé que a tua salvação foi pela fé, e que a tua fé é verdadeira, e que a tua fé é real, e que a tua salvação é real, se o teu coração estiver aberto aos pobres. Preste atenção. O que diz o verso 12 e o verso 13? Olha o que ele diz. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. O que houve, gente? Vamos lá, dá glória a Deus aí. Eu sei que com esses temas ninguém dá glória a Deus. Porque isso corta, o evangelho é radical. Porque isso está mexendo com você na tua cadeira, como mexeu comigo enquanto eu estava preparando esse tema. Porque eu comecei a pensar, como o Júnior disse hoje de manhã, o quanto eu tenho gastado comigo mesmo e quanto eu tenho gastado com o próximo. Eu sei que isso rasga a minha alma. Isso é tão incrível. Eu não sei se vocês já ouviram falar que o Brasil é um celeiro de heresia, né? É impressionante. O paizinho para ter coisa ruim. Esses dias eu estou ouvindo falar que em São Paulo isso já é muito forte, em outras regiões do país, um tal de discipulado MDA. Alguém já ouviu falar esse negócio, desse raio de discipulado do MDA? Eu estou falando porque eu estou dentro do tema, não estou saindo do tema não, tá bom? Como é que é o esquema do discipulado MDA? Você vai discipulando pessoas. Quanto mais número de pessoas você discipular, você tem uma cadeia hierárquica e você vai subindo de cargo na igreja. E olha que coisa bacana. Eu acho que eu vou fazer isso aqui na Igreja Cristã. Olha que eu estou falando com relação aos pobres, hein? Olha o que eu vou fazer. Como é que é o esquema? A base do MDA é o seguinte, além do discipulado, que parece uma coisa muito legal, e o que eu me surpreendi, que o Carlito Paz, ele adotou esse princípio. Ele tem uma igreja de 7 mil membros. Esse cara, ele caminhava por algumas rotas interessantes, mas, de repente, ele sumiu e meteu o pé pelas mãos. Qual é o esquema? Você tem discipulado, e com relação às ofertas, como é que eles fazem? Você precisa dar como todo cristão deve dar o dízimo. Até aí,
tudo bem. Mas qual é o grande lance? Que você, além de dar o dízimo, você está me vendo aqui? Você tem que pegar as tuas primícias e dar para mim. Ah, que maravilha. Vou ficar rico. Significa o seguinte, o cara vai lá para o Antigo Testamento, chuta o balde com o texto e começa a dizer, aí, ô André, você não dá teu dízimo aí para a igreja? Agora, ó, 10% é para o pastor. Também. Você tem que dar primeiro as primícias para o pastor. Isso é uma praga, vai chegar aqui. Pode, se não já chegou. Oi? Já chegou. Já chegou? 10% para mim. Vamos lá, gente? Tá afim? Às vezes tá difícil da gente dar o dízimo, imagina, dá 10. Mas o problema, galera, sabe qual é o problema? É que essas pessoas estão com 7 mil membros. Eu quero crescer. 7 mil membros. Lembra como o apóstolo Paulo diz que a heresia enfeitiça pessoas? Olha, numa crise dessa, o cara já está, ele dá o dízimo, ainda vem rindo, dá 10% para o pastor. Vamos fazer isso? Eu tenho que ir para os Estados Unidos agora, Dallas, novembro, num curso da Atos 29. E eu estou desesperado com o dólar R$4, num treinamento que eu vou ter. E aí, vamos? E Tiago está dizendo outra coisa completamente diferente. Como é que a gente pode viver diante disso tudo? Isso é um absurdo. Tiago está dizendo que, olha o que ele diz, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E só para fechar aqui o negócio da turma lá do Carlito Paz, ele botou a esposa como pastora. Dobrou o salário, quadriplicou. Vamos botar a Cris, vamos ordenar a Cris como pastora aqui da Igreja Cristã Atos. E ela vai ganhar o mesmo salário que a igreja paga para mim, ela vai ganhar, e ainda vai ganhar mais as primícias. Tiago diz que se você for assim, será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Para com os pobres. Então, preste atenção. Em Mateus 25, não sei se você se lembra disso, mas Jesus nos diz que no último dia do julgamento, ele vai fazer uma separação. Ele vai colocar de um lado as ovelhas e do outro lado os bodes ou os cabritos. Mateus 25, você lê em casa porque aqui não vai dar tempo. E aí você sabe de quem Jesus está falando sobre quem são os cabritos, ou quem são os bodes e quem são as ovelhas? Talvez você já diga assim, pastor, são os cristãos e os não cristãos. Os bodes são o quê? Os pagãos, os não cristãos. E as ovelhas são os cristãos. Mas, na verdade, quando você olha Mateus 25, de quem Jesus está falando? Jesus está falando sobre os verdadeiros cristãos serão colocados de um lado e os falsos cristãos serão colocados de outro lado. Pessoas que realmente acreditavam em Jesus e pessoas que pensavam que acreditavam em Jesus e que eram cristãos e não eram. Então, Mateus 25, verso 42 ao 45, está acabando rápido meu sermão, alguém está querendo acabar com meu sermão rápido. Eu nunca acabo rápido? Aí,
Olha o que diz assim. Você pode ler comigo? Para que você entenda isso que eu estou falando. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Verso 44. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Verso 45, ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes meus pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Aí vem o verso 47, e estes irão, mas os justos para a vida eterna. Olha o que Jesus está dizendo em Mateus 25. Que no dia do julgamento não haverá misericórdia para quem não usou de misericórdia para com o próximo, para com o pobre. Eu não sei se você lembra, em uma outra passagem, quando Jesus diz que você é capaz de julgar a árvore pelo seu fruto. Essa passagem vai dizer que não é o fruto que dá vida à árvore, mas, na verdade, o fruto mostra se a árvore é frutífera, se ela tem vida ou não tem vida. Agora, pense comigo o que Tiago e o que Jesus está querendo nos dizer. Nós nunca na história desse país tivemos tantos políticos cristãos e todos os nossos políticos, na maioria, eu não vou generalizar, mas 99% dos nossos políticos cristãos não têm agenda para os pobres. Não tem. E Tiago vai dizer que o juízo para essas pessoas será um juízo sem misericórdia. Então, Tiago diz que Deus escolheu aqueles que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé. Olha, preste atenção para você não espiritualizar esse negócio. Pastor, Deus está falando que Tiago está falando que os pobres são todos aqueles, porque todos são pobres espiritualmente. Espera aí, olha o que Tiago faz isso com muito cuidado, porque esse cara era inteligente. Olha o que ele diz. Eu sou burro, mas o cara era sinistro. Olha o que ele diz. Tiago diz que Deus escolheu aqueles que são pobres aos olhos do mundo. Ele não está falando aos olhos de Deus. Tão somente. Ele falou aos olhos do mundo. Do mundo, para serem ricos na fé. Agora, cara, eu já estou pensando até em inglês aqui, quase saiu uma fé em inglês aqui. Agora, o que significa Deus escolher os pobres? Eu expliquei o que significa escolher. Agora, o que significa Deus escolher os pobres? A primeira coisa, e isso eu quero te provar ao longo da história, que é fato e que predominantemente em toda a história do cristianismo, as classes mais humildes aceitaram o evangelho muito mais do que as classes dominantes. Isso é uma verdade. Desde o Novo Testamento, desde a igreja primitiva, desde lá do primeiro século, em toda a história do cristianismo, predominantemente as classes mais humildes aceitavam muito mais o evangelho do que as elites. Você pode ver isso na nossa cidade. Você pode olhar isso. Obviamente, hoje nós temos uma tendência de algumas comunidades e igrejas, que eu não concordo, focar nos ricos. Mas isso ainda é um número muito ínfimo no que diz respeito às pessoas que mais aceitam o evangelho. A maioria das pessoas que entendem que são pecadores
e que são salvos pela graça, não está na elite. São pessoas mais comuns. São as pessoas mais pobres. Normalmente, os mais pobres, isso historicamente dizendo, são aquelas pessoas que reconhecem e entendem o quanto são pecadores e o quanto são salvos pela graça. Então, o cristianismo, historicamente, nunca foi uma religião das elites. Eu não estou aqui, daqui a pouco vem alguém que tem um pouco mais de dinheiro e diz, agora eu tenho culpa de ter dinheiro. Não é nada disso que eu estou falando. Por favor, porque nós sabemos que Deus salva pessoas. Não importa o quanto ele tenha na conta bancária. Mas eu estou te dando um dado histórico, que predominantemente aquelas pessoas que reconhecem que são pecadores e são salvos pela graça, sempre foram, na maioria deles, predominantemente os pobres e os necessitados. Por quê? Porque os pobres são pessoas mais dispostas a ouvir o Evangelho. Isso é uma realidade. Lloyd Jones, já em 1920, quando a igreja já estava com uma tendência em focar nos ricos, ele já dizia o seguinte: isso é um mal terrível que está vindo sobre a igreja. A igreja de Jesus sempre deve pregar para os pobres e necessitados. Então, Tiago está dizendo, e historicamente, os pobres, os necessitados são as pessoas mais dispostas a ouvir o Evangelho. Por quê? Porque os pobres, em muitos aspectos, pensam com mais clareza do que as elites, do que as pessoas que têm mais dinheiro. Deixa eu te mostrar por quê. Pastor, você está de brincadeira comigo. As pessoas que têm menos estudos, mais necessitadas, elas pensam mais realisticamente do que as pessoas que têm mais dinheiro. Sim, é isso mesmo que eu estou te dizendo para vocês. Porque, gente, as pessoas mais necessitadas da nossa cidade são aquelas pessoas que enfrentam a morte todos os dias. Sim ou não? As pessoas que têm mais condição financeira não lidam com isso no seu cotidiano. Então, se você for num velório de uma mãe que perdeu um filho, e ela é muito pobre, ela está ali chorando profusamente, é verdade, mas ela logo se recupera e se recompõe por algum motivo. Se for alguém da elite, a depressão é inevitável e a terapia por longos anos é inevitável. Porque as pessoas comuns, as mais necessitadas, elas estão vivendo a guerra todo dia. Elas estão enfrentando, elas estão matando um leão a cada dia. Nas lutas, nos problemas, os necessitados são catedráticos. Por exemplo, enquanto você está ficando depressivo porque tem uma dívida que não consegue pagar, a sua dívida é capaz de sustentar pobres durante um ano. Entende? Então, os mais necessitados são catedráticos para viver na luta, na guerra. Então, quando um pobre, um necessitado perde um emprego, sabe o que ele faz? Ele vai para a beira para o sinal, ou para o engarrafamento da Rio Manilha e vende água. Compra um monte de bala e vai para o ponto de ônibus. Ou então pega a rescisão que recebeu do que foi mandado embora, abre uma birosca, bote um monte de 51. Bota linguiça, ovo, faz um monte de petiscozinho e cai dentro. Se uma pessoa da elite
Ou uma pessoa de um nível social mais alto perde o emprego, terapia nele. Ele até aguenta os 6 meses do pagamento do desemprego. Lá que o governo dá. Nem sei, minha esposa está nisso também. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Mas é sério. Se nós temos uma condição financeira melhor e perdemos o emprego, nós simplesmente começamos a entrar em depressão, chorar copiosamente. E não temos coragem de pegar uma água e ir pro... Por quê? Porque a perda desse emprego não só diz que essa pessoa perdeu dinheiro, mas que perdeu status. Então, as pessoas de maior condição financeira se deprimem com problemas como esse. Sabe qual é o maior momento que as pessoas com mais dinheiro se encontram com Cristo? Sabe disso, estatisticamente? É quando elas perdem o emprego ou estão perdendo o casamento. Ou estão falindo financeiramente. Quando eu estou falando de encontrar com Cristo, é de encontrar com Cristo realmente, tá? Esse é a porta de entrada de Cristo na vida dessas pessoas. Quando elas se encontram com Cristo quando perdem um emprego, perdem um casamento. E se eles não tivessem passado por isso, eles nunca se encontrariam com Cristo. Talvez, por exemplo, haja gente aqui que tem uma condição financeira maior, que diz assim, se eu não passasse por aquilo que eu passei, eu nunca estaria aqui adorando esse Deus, o Deus cristão. Talvez haja gente aqui assim. Se eu não tivesse tombado, levado um tombo, se eu não tivesse perdido o meu emprego, se eu não tivesse na iminência de perder minha família, eu nunca estaria aqui. Então eu glorifico a Deus porque eu levei esse tombo. E por causa desse tombo eu me encontrei com Cristo Jesus. E Ele então é o meu Redentor. Assim que funciona a conversão das pessoas com mais condições financeiras. Então, isto é, só quando estão perdendo as coisas, eu não estou dizendo que isso é ruim, mas é normalmente assim que funciona. Só quando eles estão perdendo as coisas que eles conseguem olhar para Cristo. Então, quando olham para Cristo, e aí essas pessoas com mais condição financeira, quando olham para Cristo nesses momentos, elas de fato vão perceber que a vida é difícil. Por quê? Porque olhou para Cristo. Elas de fato vão perceber que os nossos esforços, a gente pode fazer o esforço. Deixa eu explicar isso para você. Você pode fazer o esforço que quiser para mudar a sua vida, mas você não tem força para isso. Então, quando uma pessoa se encontra com Cristo, ela reconhece isso. Que não há em nós, nem em mim, nem em você, nenhum poder para mudar as nossas próprias vidas. Que só o Redentor, só Cristo, é capaz de mudar a minha e a tua vida. Entende, meus irmãos? Então, mas antes, ele que estava nas elites não entendia. Que tinha uma condição financeira melhor, não entende. Então ele precisa olhar para Cristo, para que ele pudesse compreender que as suas forças não são capazes de transformar o momento da sua vida. Só um Deus Salvador, só um Deus Redentor pode fazer isso acontecer. Entende? Então ele compreende o quanto nós somos fracos, o quanto todos nós somos falhos e quanto todos nós somos pecadores. Agora, os pobres não. Os pobres são diferentes quando eles se encontram com Jesus, os mais necessitados. Porque normalmente o pobre está em contato maior com a realidade. Como assim, pastor? Como você pode estar dizendo que uma pessoa simples, pobre, tem mais contato com a realidade? Imagine que chegue aqui muitas pessoas pobres no seu sentido literal.
que tem dificuldade de comer, que está com dificuldade de tudo na sua vida. Eu estava ouvindo hoje de manhã de um advogado que nós temos na nossa comunidade, que ele foi defender uma moça, uma senhora. A Ampla é maldita mesmo, estou brincando. A Ampla cobrou uma conta enorme dessa senhora, e o advogado aqui estava me contando que ele foi dizer para o juiz que essa moça, essa senhora, que tinha um filho tetraplégico, se eu não me engano, paraplégico, que a conta veio alta, e ele disse para o juiz, disse assim, olha, essa senhora não tem nem chuveiro quente, nem ferro de passar. O juiz diz assim, é impossível que uma pessoa da nossa cidade não tenha um chuveiro quente e nem um ferro de passar. Por quê? Porque ele está fora da realidade. As elites normalmente estão fora da realidade. Normalmente, eu não estou falando geralmente, alguns. Sabe o que esse juiz fez? Ele despacha, segundo esse advogado, membro da nossa comunidade, diz, eu preciso de que alguém vá lá comprovar isso. Aí vai lá o cara comprovar isso. Sabe o que o cara comprova? É fato que esta senhora não tem nem ferro de passar, nem chuveiro quente. E mora com um filho tetraplégico. Entende? Sabe como é que o pobre vem para o Evangelho? É porque eles lidam com a realidade. Então, quando ele ouve um pregador como eu, ou como alguns que tem na nossa cidade, que o mundo é um lugar terrível, que nesse mundo vocês vão ter sofrimento, que esse mundo é muito complicado, que esse mundo é sombrio, que nesse mundo, enquanto você estiver vivendo nele, você vai ter muita aflição. Mas aí quando ouve também desse pregador como eu dizendo, mesmo assim ainda há esperança para você, mesmo com tudo isso você ainda pode ter esperança. E aí eu continuo dizendo que o mundo está como está, porque todos vocês são pecadores. E eu continuo dizendo, olha, esse mundo é tão terrível que você pode esperar que de uma hora para outra alguém vai te apunhalar pelas costas. Eu continuo dizendo, olha, neste mundo as pessoas são más. E aí eu termino dizendo, mas há esperança. Mas há esperança. Os pobres que estão ouvindo isso, que vivem a realidade dessa vida, nesse sentido, diz, é isso! É real! O que esse cara está falando é verdade. É verdade o que ele está dizendo. Os que têm mais dinheiro dizem, esse cara está blefando. Esse pregador é louco. Eu tenho muitos problemas, isso é verdade, mas eu posso resolver todos eles. Eu dou conta dos meus problemas. Sabe por que os pobres estão vivendo o que estão vivendo? Porque eles não dão duro, são vagabundos. Dizem algumas pessoas da elite. Porque são pessoas mais. Mas aí a gente volta para a realidade e os pobres sabem muito mais. Eles sabem que todo mundo é pecador. Por isso eles dão, é isso. Por isso que muita gente aqui só descobriu que era pecador quando levou um tombo na vida. Alguém aqui é assim? Descobriu que era pecador só quando levou um tombo da vida? Hein? Alguém assim? Levanta não, você está com vergonha, né? É por isso que muita gente só descobre que é pecador quando leva um tombo na vida. E esse tombo, então, te faz voltar a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E aí você diz, se eu não tivesse levado esse tombo,
É isso que Tiago quer dizer quando escolhe os pobres, gente. Que Deus escolheu os pobres. Entende o que Tiago está dizendo? A segunda coisa que Tiago está dizendo, que quer dizer com que Deus escolhe os pobres, é que você deve ser pobre em espírito sempre. E aí ele já está falando numa categoria espiritual. E aí é o que Lloyd Jones diz no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles, gente, é o reino de Deus. O que significa ser pobre em espírito? Significa dizer, eu estou falido espiritualmente. O que significa ser pobre de espírito? É você poder chegar diante de dizer, olha Deus, eu estou em dívida contigo e eu quero te dizer que eu nunca vou conseguir pagar essa dívida que eu tenho com você. Você está aqui, você entende isso? Que você tem uma dívida com Deus e que você nunca vai conseguir pagar essa dívida com Deus? Um pobre de espírito é aquele que reconhece isso. Então você, quando chega diante de Deus, diz assim, olha, eu sou pobre, eu não tenho Deus como pagar esta conta nunca na minha vida, eu jamais vou poder amortizar o que eu devo a Ti, portanto eu estou aqui, preciso da Sua misericórdia, porque eu estou completamente falido, eu estou espiritualmente em trapos, eu estou espiritualmente sem teto, eu estou espiritualmente desdentado, eu estou espiritualmente falido, eu estou espiritualmente preso. Então, qualquer pessoa que se encontra com Jesus, qualquer pessoa que se torna um verdadeiro cristão em Cristo Jesus, se dá conta de que Jesus Cristo percebeu a nossa pobreza espiritual e por causa da pobreza também do próprio Cristo que se fez pobre por causa de nós, nós nos tornamos, como diz Tiago, ricos. Então, talvez, eu não sei quantos aqui gostam de ver filmes, mas preste atenção, toda vez que você ouvir uma história, ou ver um filme, em que uma pessoa ou uma família muito necessitada é ajudada por alguém, e esse alguém ajuda de todas as formas até essa pessoa se reerguer, um cristão é aquele que, quando está vendo esse filme, pode dizer, essa também é a minha história. Eu também era assim. Então, eu não sei se você lembra da parábola contada sobre o bom samaritano. Sabe por quê? Jesus é o nosso bom samaritano. A palavra do bom samaritano diz que ele encontrou você caído na estrada, eu e você, caído na estrada, sem nada, ferido, machucado, sem roupas, sem dinheiro. E diz a história que ele, quando viu a gente machucado, ensanguentado, ele desce do seu cavalo e pega a gente nos braços, leva para um hotel, dá dinheiro suficiente para que um médico fosse pago. E aí, quando a gente olha para a história, nós percebemos que esse bom samaritano nos aponta para um médico dos médicos, que é Cristo Jesus. E também, quando a gente estava ensanguentado e sem roupas, a gente percebe que esse bom samaritano te pega nos braços e paga roupas novas para você, e quando você vê isso, como isso aponta para Cristo, é que quando as suas roupas, trapos de imundícia, rasgada pelas dores que você sofreu nesta vida, Deus em Cristo te dá novas roupas, e essas novas roupas são roupas de justiça que nunca mais envelhecerão, nunca mais se rasgarão, nunca mais se danificarão, porque elas estão perpetuadas em Cristo na tua vida.
E essa roupa nunca mais se desbotará sobre a tua vida, porque a justiça de Deus veio sobre você. Eu e você fomos cuidados pelo bom samaritano. Eu e vocês estavam caídos. A história de gente pobre é a história minha e a história tua. Entende? Então, cada cristão é chamado para viver com o pobre. Intencionalmente viver entre os pobres. Cada cristão. Reconheça o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Não escolheu Deus os que são pobres, eu e vocês? Não escolheu Deus os que são pobres, você e eu? Aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? É por isso que quando um cristão real, verdadeiro, cheio do Espírito Santo, quando ouve, eu sou leproso, o seu coração pula. Quando ele ouve, eu sou aleijado, o seu coração adora. Quando ele ouve, eu sou pobre, o seu coração pula. Acelera os batimentos. Essa é a razão porque Jesus diz que no dia do julgamento, ele será sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. Gente, mas graças a Deus que a misericórdia triunfou sobre o juízo. Mas lembre-se, se você não for misericordioso, se eu não for misericordioso para com o pobre, não haverá misericórdia no dia do juízo. Não haverá. Vamos orar. Que você pense sobre isso. Que você olhe bem para isso. Eu sei que não é a melhor forma de eu terminar um sermão nesta noite. Mas lembre-se que você era aquele caído na estrada. E que os religiosos passaram. Mas o bom samaritano parou. Ele nos pegou nos braços. Ele nos sarou por ser o médico dos médicos. Ele pagou toda a escrita da dívida que estava sobre nós. Ele nos deu roupa nova. Ele tratou das nossas feridas. Para que nós pudéssemos olhar esta vida, como diz Tiago, e cuidar das pessoas que estão necessitadas. Então eu quero orar com você. O Júnior pregou um pouco sobre isso nesta manhã. Mas como eu disse, eu terminei nesta tarde, ao preparar este sermão, eu disse, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da Igreja Cristã Atos. Porque aí nós não temos ainda nada no sentido de que isso possa ser mais efetivo num bairro desse como nós moramos. Estamos próximos ao Boaçu. Mas eu quero pedir que Jonathan, porque você ouça o que Tiago diz. E você separe parte do seu dinheiro. Não para me dar como primícia,
mas para dar para os necessitados, para ajudar aqueles que não têm. Separe parte do seu dinheiro. Compre coisa para os teus filhos. Compre para a sua família. Mas olhe também para aqueles que não têm. Quero terminar contando uma história. Eu não sei se eu já contei aqui alguma vez. Eu vou repetir o que Jonathan Edwards disse. Ele diz que a caridade cristã, esse é o termo que ele usa para amor, caridade, mesmo que um cristão saiba que está ajudando uma família e saiba que o marido que está nesta casa enche a cara de cachaça, o amor cristão não deve levar em conta isso e deve continuar servindo a esta família. Não só por causa do que é daquele que está bêbado e enche a cara de cachaça, mas porque nós somos como Cristo. Nós damos daquilo que não é nosso e que Ele nos deu. E por isso nós não retemos a nossa mão, mesmo sabendo que o seu esposo vai encher a cara de cachaça. Separe um pouco do seu dinheiro. Não para mim, mas para aquela pessoa que você está do teu lado, que você conhece, e que precisa talvez dos seus filhos de uma camisa, talvez precise de uma pasta de dente, talvez precise de alguma coisa que você possa servir e ajudar. Eu quero orar para que a Igreja Cristã Atos seja assim. Nós estamos ainda muito distante disso, mas sejam generosos, porque é isso que Tiago está dizendo. Você vai mostrar que é salvo pela fé, quando as tuas obras mostrarem que a tua salvação, de fato, foi pela fé. Vamos orar a Deus. Quantos querem tomar esse desafio? E começar a pensar sobre isso. E é aqui que eu encerro minha série, de que Deus vai revolucionar a nossa vida, se isso começar a acontecer em nós. Vamos orar ao Senhor, enquanto os nossos músicos estão chegando, enquanto os nossos irmãos estão se preparando para ministrar a ceia para nós. Pai querido, obrigado, Senhor, porque é possível saber o que você tem feito em nós. É possível. É possível saber que a nossa fé é real. É possível saber que a nossa salvação, de fato, aconteceu. Porque a tua salvação em nós afeta a nossa maneira de viver. Afeta o nosso jeito de ver as coisas. Eu quero te pedir, Pai querido, que a Igreja Cristã Atos, que cada pessoa aqui seja misericordioso, tenha uma vida de misericórdia, seja capaz de dar, seja capaz de estender a mão para o necessitado, seja capaz de cuidar do próximo, porque isso revela que, de fato, a nossa salvação é pela graça e ela é uma salvação real. Por favor, nos leve sempre para a Tua palavra,
para que o Senhor nos transforme em pessoas justas e misericordiosas. Reconhecemos, eu me reconheço como pastor desta igreja, dessa comunidade, que nós ainda estamos muito distantes, que nós ainda estamos bem longe disso. Mas eu quero te pedir uma coisa, Pai querido. Mostra a gente como a gente vai fazer isso. Mostra, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito comece a levantar gente, a empoderar pessoas, que estejam dispostos a ser esses instrumentos de Deus nessa terra, como igreja coletivamente. Mas também, Senhor, que quando a gente sair na rua, a gente sempre se lembre dessa frase: Deus escolheu os pobres. Que a gente possa deliberadamente e propositadamente ir em direção aos necessitados. Ó Senhor, eu te rogo para que o fim dessa série seja tão impactante ao nosso coração, tão transformadora a nossa alma, tão poderosa em nossas vidas, que nunca mais nós seremos o mesmo. Que esta igreja seja abençoada ricamente. Que o Senhor derrame da sua graça sobre todos nós. Então, Senhor, que agora, na hora que nós vamos comer do pão e beber do cálice, e quando nós pegarmos do pão para comer e do cálice para beber, nós nos lembremos do bom samaritano. Nós estávamos caídos e ele nos sarou as nossas feridas. O médico dos médicos veio até nós. Quando nós pegarmos do pão e formos beber do cálice, nós lembremos que nós estávamos caindo na estrada, feridos e machucados, ensanguentados, as nossas roupas foram levadas e rasgadas. Então, aquele que está simbolicamente em nossas mãos, nos deu roupas novas, roupas que nunca mais vão desbotar, roupas que nunca mais vão se rasgar, porque são vestes de justiça. São vestes de justiça. E é por causa disso que nós olhamos deliberadamente para o pobre e para o necessitado. Senhor, ajuda a gente. Pelo poder do Evangelho, o nosso coração vai lutar como nunca para não viver isso. Nosso coração vai lutar e dizer sempre para nós: você tem coisas mais importantes para fazer. Mas, Senhor, desbanca a ousadia desse coração maldoso. Desbanca a ousadia e a coragem desse coração quebrado, ainda poder querer levantar a sua voz para dizer algo contrário à voz do nosso Redentor. Ó Senhor, eu te oro para que tudo que nós aprendemos durante toda essa série possa se tornar real em nossas vidas, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar e vamos comer do pão e beber do cálice.